Agora vai entrar, vamos ver. E aí, Marisa, Oi, tudo bom? tô tentando mudar de lugar aqui para ver se melhora o sinal do Wi-Fi. Tá. Vamos lá. A imagem tá boa. Acho que pode ser o sinal que no lugar que eu tava não tava muito bom. Deixa eu tentar sentar na rede aqui. E Bem, é aí, porque eu tudo bom? não voltei para Belo Horizonte e acabei ficando aqui na fazenda e a internet funciona, mas tem hora que ela dá umas falhadas, tá? Então vocês me Tá, tá desculpem aí bom? pelo A imagem por improviso. enquanto tá bom, né? Então vamos lá. Marisa, primeiramente, obrigado pelo aceitar o convite de fazer uma live aqui com o pessoal da Ranfan, né, que é uma assessoria esportiva, junto com o pessoal da Selva, para contar, né, um pouco a história é, sua como atleta, tudo que você já fez já desde lá do comecinho, que são muitas provas, né, vários Não. desafios, e acho que é legal para motivar, né, a mulherada que participa das provas de aventura, até do triatlon, que também tem um pessoal do triatlon também forte dentro da assessoria, para saber, né, como suas histórias, as provas, tudo mais, tá? Então, apresentando a Marisa, ela é uma corredora de aventura, tá? Já há muitos anos, mountain biker, então uma mineira, né? Não é mountain bike, não sabe andar de bicicleta, e ela anda bem de mountain bike, não é bem técnica. Obrigada. Tem a parte também do triatlon, já é exterra, né? Já fez várias provas e alguns anos atrás também entrou no triatlon de asfalto também, até fazer um Ironman. Fez alguns meios, né? E Ironman. E agora também já está entrando numa outra modalidade de mountain bike, que é o enduro. Depois a gente explica um pouco mais lá para frente. E a e-bike, né, que é a bike elétrica também, que começou algumas provas no Brasil e a Marisa está se aventurando, né? Fora isso, é mãe da Ana Luísa, tá? Ana Luísa tá com quantos anos? 5 anos. Faz 6 anos 5 anos. agora no final do ano. Ah, legal. 5. E 5. E a esposa do Juninho também, corredor de aventura, mountain bike também, que já faz muitas provas. E é nutricionista esportiva. Voltou também, você tá atuando, né, agora, de novo? Tô retomando, tô estudando novamente para poder dar uma reciclada, né? No conhecimento mesmo, atualizada. Mas o plano para voltar ativa mesmo, ser eficazmente, digamos, é para janeiro de 2021. Já está tudo Ah, planejado. legal. Mas enquanto Dá isso, um eu vou tempozinho. atendendo as pessoas mais próximas aí que vão me solicitando, vou acompanhando. É até bom para me ajudar a retomada. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar. É, Como que surgiu a Marisa Aventureira? Como é que é foi a sua princípio ali de carreira antes da aventura? Conta um Então, pouquinho da história. pois é, eu sou do interior de Minas, né? Eu nasci em São Gotardo e fui criada lá. E lá a gente tem um tio nosso, né, da minha família, que somos muitos primos, que sempre levava a gente para fazer uma aventura, né? Ele levava a gente para fazer expedições, ele falava, chamava de expedições. Ah, gente, final de semana tem expedição para o sítio. E eu devia ter 6, 7 anos de idade, por aí. E aí a gente saía de expedição 7 quilômetros da cidade para o sítio e ia pelas trilhas dos pastos, cortando fazenda, até chegar lá. E também lá no próprio sítio também lá tem uma mata, e aí ele sempre fazia expedições para mata, e a gente saía explorando a mata, você fazia expedição para chupar manga na fazenda do vizinho, passava no meio da mata, ia para a fazenda, atolava o pé, enfim. A gente, né, eu tive uma infância realmente que meu tio principalmente marcou muito minha infância. Foram essas aventuras assim, mesmo, bem pé no chão mesmo, andava só descalço, chinelo, pra quê, né? É, isso que é E bom, aí né? eu sempre tive gosto por isso mesmo. Ah, Que mais? legal. Cresci lá, né? E aí depois vim para Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, né? Com 12 anos de idade.
E mesmo em Belo Horizonte, eu nunca deixei de fazer meus esportes, assim. E sempre procurava alguma coisa, sempre gostava de quando alguém tinha algum programa para fazer, explorar para sítio, fazenda, tudo, sempre gostei muito de ir. E sempre via muito para o interior, né? Sempre ia para minha cidade, para a cidade da minha mãe, que é aqui em Bom Despacho, né? Então, estava sempre no interior aí. Nunca deixei de estar, né, na terra. Sempre gostei muito e não queria me distanciar. Então, essa foi minha história, assim, que me fez me apaixonar pelo esporte de aventura, né? Que eu nem sabia, né? Nem sabia que Sim. existia esporte de aventura na época, né? E acho que isso foi o que mora assim dentro de mim. Eu falo que eu estou em casa quando eu estou no meio do mato, quando eu estou na terra, quando eu estou na montanha. Para mim, isso é estar em casa. Quando eu estou fora disso, eu me sinto fora de casa. Fora de casa. E você jogou vôlei, né? Você fez um pouco de esporte de quadra também? Antes da Desculpa, aventura, cara. sim? Antes Desculpa, do ficou esporte ruim. de aventura, você chegou a fazer alguma coisa de esporte de quadra, Ah, sim. vôlei? E eu sempre fui do esporte, né? Desde pequena, eu sempre pratiquei esporte. Eu jogava vôlei na escola. Aí teve uma professora que criou um time de vôlei lá na minha cidade. Era bem pequena a cidade na época. E eu já logo entrei para o time de vôlei. E depois comecei a fazer handball também. Em Belo Horizonte, mesma coisa. Dei continuidade, jogava vôlei, handball. E assim, era muito engraçado porque eu ia para o clube, né? Além das aulas que eu fazia, depois entrei para o time também do clube da escola. Eu ia para lá e aí a gente ficava jogando no final de semana. E eu não queria sair, eu não queria parar. Então, assim, se eu perdia na dupla, porque eu jogava muito de dupla, né? Se eu perdia na Sim. dupla, eu já logo sentava na fila de espera para ser a próxima. Um Ficava o dia pouco inteiro. competitiva, né? Eu sou apaixonada, realmente, sem esporte, para mim Se eu ficar sem esporte, eu fico doente. Mas vamos entrar agora na aventura, né? Em 2006, você comprou uma mountain bike Foi. e Essa aí começou a se aventurar em algumas provas de aventura, né? Me foi em conta um pouco 2000. esse comecinho aí da coisa de Pois aventura para é. você. Eu sempre andei de bike também, assim, mas era engraçado que eu nunca tive aquela bike assim, essa bike eu ganhei. Eu sempre herdei, né? Porque eu sou a quarta filha. Então, eu sou a caçula e a gente não ganha brinquedo novo, né? A gente herda dos Sim, irmãos, né? isso. E aí eu sempre andei de bike. Aí, em 2006, eu não tinha bike mais em Belo Horizonte. E aí eu resolvi comprar uma bicicleta para mim. Eu fui numa loja, um amigo foi comigo, chama Leandro até, muito, muito querido. Fui numa loja, montei a bike. Naquela época usava muito montar a bike ainda, né? Escolhi o É, quadro, escolhi o banco isso. combinando com o quadro, não entendia nada. E aí ele falou, não, mas esse banco é ruim, Marisa. Não, mas eu quero esse banco, vai combinar com o meu quadro. Era um banco desse tamanho assim, ó. Parecia um sofá. E aí comprei a bike. De cara, eu falei, eu quero pedalar, quero pedalar. Ele falou assim, mas calma. Eu falei, não, eu quero pedalar, me leva. Onde você vai me levar? Ele falou assim, se você animar, nós podemos ir pra Serra do Cipó esse final de semana. Eu falei, animo demais, vamos embora. Aí fui pra Serra do Cipó, meu primeiro pedal, subida do Juquinha. Eu subi do Juquinha, não era asfaltado na época, era terra. Aí comecei a pedalar e aí e eu falei, não vou parar de pedalar, não. Eu coloquei na coroinha, nem sabia o que era coroinha, né? Mas mal saiu passar as marchas. Só sei que eu deixei, ele falou assim, coloca nessa e nessa. Coloquei, ficou na marcha mais leve. E eu fui, ele pensei que eu tava subindo escada, mas eu subi o negócio, aí parei no meio do caminho, moro só para respirar e beber água. E continuei isso, mas subi a subida inteira. Depois eu fiquei moída, né? Lógico. Lógico. Mas eu já me apaixonei, já assim, né? Já gostava de bike, mas nunca tinha feito trilhas de bike, né? Eu sempre brinquei no Sim. sítio, fazendo e tudo. E aí, já comecei, já logo queria, falei, nossa, eu quero fazer uma prova de bike e tal. E vai, tem algumas provas legais que você pode olhar, não sei o que, já comecei a pesquisar na internet, e aí fui vendo, comecei a conhecer as pessoas da bike, né, algumas pessoas da corrida, que eu já fazia umas corridas de rua, assim, Ah, naquela época eu tá. nem gostava muito, né, correr, e eu fazia umas corridinhas de rua por minha conta mesmo, e aí eu conheci o pessoal, e aí o pessoal, eu ando de bike também. Então, aí comecei a formar, né, um grupo. Falei, quando vocês forem pedalar e for leve, vocês me chamam, tá? Ah, tá bom. Aí nunca ninguém me chamava. E eu continuava insistindo. Quando for pedalar e for leve, vocês me chamam. Até que um dia o pessoal começou a me chamar. E era interessante porque eu ia pedalar e aí, assim, na descida eu acompanhava todo mundo. Agora, na hora que chegava na subida, eu ficava para trás, óbvio, Ficava né? para Não seguia trás. quase nenhum. Mas eu fui indo. E aí eles viram que eu acompanhava, pelo menos na descida, eles começaram a me chamar mais.
E o pessoal pedalava muito, Carol Tibo, Cacheta, quem conhece o pessoal do Rio de Aventura aí, conhece, né? São atletas muito fortes. Cagui, que é um amigão meu, né? Então, eu comecei a ir com eles, e daí as coisas foram encaminhando, fui cada vez conhecendo mais gente. Fiz educação física também, durante 2 anos, e aí na educação Ah, na não escola que eu fui sabia. na faculdade. Na faculdade de educação física eu conheci bastante gente, inclusive um atleta que eu fui da equipe dele, do Rio de Aventura, o Carlinhos, né? E aí foi indo, foi pegando. Fiz a Copa Internacional de Mountain Bike em 2006, no final de 2006. Caramba, já, Marisa? Foi minha primeira prova de mountain bike. Minha Copa Internacional de Mountain Bike em Congonhas. Congonhas, e bobear, Ai, eu acho que eu até tava lá, porque eu acompanhava as provas de. Eu ia para todas as provas de mountain bike na época, 2006, que eu tinha muito atleta, né? Então eu ia para tinha a muito. prova para. É, e eu ia para a prova da Copa Internacional direto, acompanhar os atletas. Em Ah, 2005, você treinava o 2006. pessoal, né? É, Pois é, cara, eu tava lá, meu filho, totalmente amadora, não entendia nada. é, E aí eu fiz, já logo, ou seja, eu não tinha nem 6 meses que eu tinha minha bike e já fui fazer prova. O pessoal às vezes fica com medo, né, de fazer prova. E é, não tem que ter medo, é como se você fosse sair para pedalar, um pedal ainda mais seguro, né? Porque você tem sim. ali toda uma equipe de apoio, você tem um percurso marcado, tem socorrista, tudo. Então, assim, acho que o pessoal se perdeu um pouquinho desse medo de fazer prova, porque é muito mais seguro até do que você sair para pedalar. Para Aí, treinar. né? Vai ter ambulância lá, né? Vai ter ambulância lá, Exatamente, qualquer coisa. É. Então exatamente. é Tem ponto de apoio, né? Tem pontos de água, tem apoio, tem água, tem tudo. É bem melhor mesmo, é comida, né? mais seguro. É. É Vamos lá, verdade. então, 2007. Ah, não, 2007. deixa eu só Ah, interromper fala. rapidinho, tá? E teve minha primeira corrida de aventura no final de 2006, que Isso, foi de é. 60 quilômetros em Mariana, última Ecogerais. A prova choveu muito, Muito. nossa, e aí foi minha primeira prova, e aí eu vi e me apaixonei pela corrida de aventura. Foi o primeiro perrengue. Olha quem A chegou. Luísa, olha quem tá aí. Oi, pera só um pouquinho. Ficar aqui. Pode sentadinha aqui, ó, tá? Senta na rede. Então tá. Aí fiz, me apaixonei pela corrida de aventura, né? Já logo de cara, passando um monte de perrengue. A bike não dava pra pedalar, choveu demais, ficamos perdidos, ninguém entendia nada. Os meninos eram tudo inexperientes que estavam comigo, eram 4, né? Foi um quarteto também. E assim, eu falei, e o povo tudo pra. Aí na hora que eu acabei a prova, e aí, Marizinha, o que você achou? Gente, legal demais, lembrei da minha infância. É, no meio do mato, perrengue, lama. Assim começou minha paixão aí, meu amor pela corrida de aventura. Não, legal, porque o pessoal, quem não conhece, né, a Corrida de Aventura, que tem um pessoal às vezes não conhece na live, é um esporte que são algumas modalidades, né? Mountain bike, corrida de montanha, canoagem e técnicas verticais. E tudo com uma orientação, a pessoa tem que ficar navegando. Então, se dá para ficar perdido, aí fica mais tempo lá para se achar, para chegar no outro ponto. Então, a corrida de aventura é um esporte desses, vocês vão ver aqui mais para frente, são várias provas que a Marisa correu. Agora, 2007. 2007, logo já começou a primeira corrida de aventura, final de 2006. Aí, 2007 já vieram várias provas, né? Sim. Entre elas, Ecomotion, né, de Búzios, que foi uma etapa de um Mundial de Corrida de Aventura aqui no Brasil. Largou do Rio, chegou em Búzios, uma prova que acho que era 440 quilômetros, mais ou menos assim. A gente largou da Baía de Guanabara, remou 40 e poucos quilômetros, aí subiu a serra. Eu falo que eu estava lá também. Então, só que nessa época eu nem conhecia a Marisa, nem ela era de outra equipe. Aí eu também fiz essa prova, ela fez, só que a gente não se conhecia ainda no meio das corridas de aventura. E entre elas, Chauás, né? Você fez a Chauás, Veadeiros, que deu muita confusão, e a BW, também uma 24 horas. Conta alguma experiência dessas provas aí, até a primeira corrida de aventura sua, né? De Isso. longa duração. Como é que foi lá em Búzios lá? Então, na verdade, vamos começar na Brasil Wide, né? Brasil Wide É, 24 horas. Foi a primeira prova que eu passei a noite, né? Correndo, pedalando, remando, enfim.
Então, assim, foi uma experiência incrível para mim. E aí eu só fiquei com mais vontade ainda de fazer provas mais longas. Porque, gente, esse negócio de virar à noite é muito legal e tal, fazendo esporte, né? Eu sou meio apaixonada por desafios, sabe? E aí eu comecei a ficar querendo fazer provas mais longas. E os meninos que eu fui correndo, né? Cada vez que me chamavam para correr com uma equipe, eu nunca tive assim, não vou com eles. Não, eu sempre fui. Falei, vou, vamos. Me chamava, eu ia. Falei, não me convida não que eu vou. E aí numa equipe, eu fui correr Chauazo, uma equipe de Belo Horizonte, a Quimera, né? O Carlinhos me chamou para poder fazer Chauazo. Ele me conheceu e gostou muito do meu perfil e falou, vamos fazer Chauazo com a gente e tal. Fui, era em setembro, se eu não me engano, de 2007, né? 2007, Aí fui fazer Chauás com eles e foi uma prova muito bacana, assim, que tiveram bastante perrengues, é claro, mas muito bonito o lugar. A gente chegou num lugar lá, uma parte marcante, foi que a gente chegou num lugar para remar e simplesmente os ducks estavam todos furados, ou seja, não tinha jeito da gente remar. E aí a gente esperando a resposta da organização, o que ia fazer, nisso a gente acabou tendo que dormir ao relento, sem preparo nenhum para dormir, porque a nossa expectativa não era dormir ali. Então, assim, dormimos, passamos um frio danado à noite, durante o dia muito quente e à noite muito frio, né? Muito frio, Mas depois, no dia seguinte, a gente conseguiu prosseguir na prova, mas acabou tendo alguns cortes de percursos, né, de algumas modalidades, mas chegamos até o final. Foi bem bacana essa prova também. E aí, fazendo essa prova com eles, né, com a Quimera, eles gostaram muito de correr comigo e aí me convidaram para correr o Ecomotion. Mas a gente tem um convite para te fazer. Eu sempre tenho esses convites, né, mesmo? Nos estados. Aí eles me convidaram para correr com o Motion. Eu falei, puxa, que legal, sou doida para fazer. Aí, até então, quando eu comecei a fazer corrida de aventura, minha página de abertura no computador era de Venture Mag, que é um site que tem tudo, né? Na época era só ele que bombava de corrida de aventura do Togumi, né? E aí eu só ficava olhando o dia inteiro, eu queria ver calendário, o que tinha, e fui vendo todas as provas, enfim. E aí me convidaram para fazer o Ecomotion. Falei, puxa vida, que legal, né? Vamos demais. Não tenho experiência, tá? Não tem problema. Fui fazer Ecomotion, igual você falou, no Largou da Baía de Guanabara, né? Lá no Rio. E aí, só que largou, se eu não me engano, de noite, né? Foi bem... foi à noite. Isso. E aí a gente remando e tal. Fomos chegando num lugar, a maré baixou. Né? A gente não era uma equipe de ponta, né? A selva, né, do Capo era que admirava, né? Eles largavam, parecia assim que tava de jet ski. E a gente estava lá atrás. Então, graças a Deus a gente passou, né? Graças a Deus a gente passou aquela lama lá. A gente conseguiu passar a noite ali, né? Aí não pegou o atoleiro lá, a gente passou com a maré cheia. Porque foi um perrengue aquilo lá, né? Que eu vi depois dos vídeos. Foi absurdo, né? Nossa, a gente sofreu demais. Aí chegamos lá na frente, naquele manguezal lá que a maré baixou, e a gente, muito inexperiente com questão de maré, essas coisas, né? A gente até tentou entender um pouco antes, mas é difícil, né? Para quem não é de região de praia, assim. E a gente parou ali e aí não conseguia sair do lugar, né? E aí a gente tentando empurrar, aí por fim eu falei, gente, olha só, não dá, a gente não tá saindo do lugar, a gente vai desgastar tanto que vai ser pior, porque na hora que a gente acordar, a gente vai estar moído. Acordar não, na hora que amanhecer, a gente vai estar moído e não vai conseguir nem remar. Melhor a gente parar aqui e dormir. Aí a gente parou, deitou nos botes, deu uma cochilada. Na hora que amanheceu, a maré começou a subir, aí a gente começou a sair de novo. Foi assim, acho que a melhor decisão que a gente tomou naquele momento. Eu nem foi por instinto, eu nem tinha experiência, foi meio por instinto. Os meninos começaram a ficar estressados lá. Eu falei, calma, gente, vamos parar aqui, vamos dormir nesse bote aqui, que aí amanhecendo a maré voltando, a gente continua. Fica melhor. Né? E choveu pra caramba nessa prova também, né? Não sei se você lembra. Lembro. A gente passou um perrengue muito frio. Aí, por inexperiência também, naquela época não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, né? Quem quiser fazer corrida de aventura, aí tá aí o Caco, né? Muita gente para poder passar muita informação. Hoje você pesquisa na internet, você acha muita informação. Naquela época não tinha. Aí eu, assim, a mochila que eu tava levando, que eu comprei achando que era a mochila, pesava já, só a mochila devia pesar uns 10 quilos. Tão pesada que ela era. Aí roupa, nossa, era casacão, que esse casacão pesado, difícil, bem pesado, bem grosso. Era isso, a gente levava só, né, coisa pesada, assim. E isso nos prejudica no rendimento, né? Acaba nos atrapalhando. Sim. Às vezes você não tem... Você passa mais frio ainda do que aqui que está mais bem preparada. Enfim, mas foi uma grande experiência para mim, assim. E corri com pessoas muito queridas, que eu lembro com muito carinho.
É bom que aí você vai aprendendo, né? Na outra prova você vai estar melhor, na outra você vai estar melhor ainda. Então, cada vez você vai melhorando mais a questão de preparo de material, né? Nessas provas longas, né? Vamos lá, Nossa, então, acabou demais agora. Não consegui entender muita coisa que você falou. deixa eu Desculpa. ver. A O fone. internet aqui oscila muito. Melhorou agora? Tá Tá um melhor? pouco melhor. Vai. Tá melhor? A minha imagem tá boa e a minha voz Não, tá tá. boa? Tá saindo bem? É. Não, a imagem tá boa, o som também. Pra mim tá chegando bem. É? O áudio aqui É, pra mim tá saindo bem picado, sabe? Tipo robô, é. assim. Não, É. pra mim tá indo bem. O pessoal não tá reclamando, então tá indo. Então, É, ó, 2008 e 2009, tá? sim. Você teve ali uma prova do Brasil Wide, né? Que era uma prova lá em Paulo Afonso, lá no Nordeste, que era os 4 estados lá. Foi uma prova bem épica, né? Porque remou no São Francisco. Foi uma prova também, acho que tinha mais de 600 quilômetros, né? Uma prova bem longa, muita canoagem, tudo mais. Depois você foi também para Ecomotion, que era a final do Campeonato Mundial, em Jericoacoara, né? Com 2 anos ali de corrida de aventura, também foi uma prova também bem complicada, tudo. Ecomotion Serra do Cipó, também nessa, acho que foi 2009 depois, né? No outro ano. Me conta um Isso. pouco a passagem, né? Porque sempre eu estava também nessas 3 provas, aí aconteceram várias passagens, né? Que eu me lembro muito bem cada prova dessa, e só que cada equipe acontece alguma coisa diferente, está numa hora diferente em tal lugar, e acaba sempre guardando várias histórias, né? Dessas provas aí. Me fala um pouquinho aí, uma história de cada uma dessas que foram provas grandes, né? Provas duras e históricas também para a gente aqui no Brasil, né? Tá. Bem, 2008, né? Essa prova de Paulo Afonso foi interessante, assim, que foi um convite, mais uma vez, eu com uma equipe que eu nunca tinha visto na minha vida. Recebi um convite do pessoal do Rio de Janeiro, da equipe Tribos lá, até que é do B, né, hoje. Aliás, sempre foi dele, na verdade, mas os meninos que iam correr não eram os oficiais. Eram alguns alunos do Betilma, né, quem conhece. E aí eu falei, vamos, né, aceito o convite e tal. E aí a gente foi conversando e tudo. E os meninos falaram, poxa, é porque a gente precisa de alguém que tem experiência. Eu falei, olha, eu não tenho tanta experiência assim não, mas eu topo o desafio. E aí, assim, Mas eu eu vou, era, né? imagina, eu com 2 anos de aventura era mais experiente da equipe. Nossa. Aí eu falei, vamos. Aí fui, preparamos tudo, e a gente estudou bastante questão de logística, e de alimentação e tudo, enfim. Fomos para lá. Conheci os meninos lá em Paulo Afonso já. Nossa. Aí fomos para a largada. Os meninos, gente boa toda a vida, tem contato principalmente com o Guilherme até hoje, né? Um grande abraço para ele, não sei se ele vai estar aqui assistindo a gente. Mas a gente foi fazer essa prova e aí largada ali no Canyon do Rio São Francisco foi espetacular, né? Isso para mim me marcou demais. A gente remando ali, aí, assim, para variar no Clube de Aventura, quando tá dando tudo certo, você pode desconfiar, né? Logo o Sim. bote deu uma furada, começou a esvaziar, e aí a gente naquela peleja, mas aí depois apareceu um barquinho lá na frente de apoio do próprio pessoal da organização, que a gente conseguiu trocar um bote. E aí seguimos lá, ali remando durante, né, horas ali no Rio São Francisco. Eram 60 quilômetros, né? A gente Foram desceu. 60 quilômetros. Foi bastante tempo, a gente chegou já Bastante anoitecendo tempo. lá. A gente largou, acho que tipo no meio da manhã, se eu não me engano. E aí chegamos lá anoitecendo. E essa prova, assim, uma coisa muito, muito marcante também, outro, né? Essa foi a questão do Rick Ramos, foi muito bonito, lá era maravilhoso. A gente pulava, nadava, entrava no bote, 2, né? 2 nadavam, 2 no bote. E aí continuava, remava. Mas aí teve um momento que a gente já estava lá na frente de diante, num trekking, e aí um trekking numa região muito arenosa, né? Muita areia, assim. E a gente, caminhando, já tá todo mundo já cansado, batendo biela já ninguém estava registrando nada. E tem isso, né? Chega a hora que a gente já começa a ficar noites mal dormidas, enfim, é isso. E aí a gente já começa a variar.
E aí a gente resolveu parar para dormir. E é interessante, na corrida de aventura, o pessoal às vezes fica assim, poxa, mas você faz isso? Faz. Aí a gente pegou, colocou a mochila ali no chão e já fomos deitar ali, já deitamos, era um caminhozinho de árvore dos dois lados, assim, só areia no chão. Aí na hora que a gente tava bem deitando, assim, aí um dos meninos ainda não tinha deitado, tava com a lanterna, acabando de se arrumar, na hora que olha uma cobra, assim, passando do lado da gente, né? Mas, meu Deus! Aí são situações que você vive que você fala, gente, como é que eu faço isso, tem hora, né? Mas a gente gosta tanto e é tão prazeroso, tanto lugar que a gente conhece, né? Outra É, situação, bem que tem mais uma história, tá, Capo? Aí outra tá. situação muito interessante também, assim, porque a gente vê, né, tinha pessoas que moravam ali, naquele lugar deserto, no meio do nada, naquele lugar seco, árido, sem água É, direito, uma loucura. Aí a gente chegou numa casinha e aí a gente resolveu pedir informação. A casa, ela era feita quase que umas varas de pau, umas telha de amianto, que eu nem sei como é que foram parar ali. O cara construiu a casa dele de papelão, lata, enfim. A casa dele era toda improvisada. E aí, na hora que ele viu a gente assim, ele, não, peraí, entrou lá dentro, de repente veio ele com um café, que a gente brinca chafé, né, tadinho. Mas mó é, bonitão, ele não tinha nem o que comer direito e ainda veio nos oferecer a comida dele, né? Então, isso nos ensina muito. Você fala que é um grande aprendizado, uma grande lição de vida. E veio com um potinho com biscoitinho, água e sal. Nunca vou esquecer disso. E senta e aí a gente fez toda a questão de sentar, de bater um é. papo com ele ali, né? Ainda mais que a nossa equipe não era competitiva, não era equipe de ponta, então a gente parou e bateu papo. E, enfim, é muito louco assim você ver, né, com a corrida de aventura, a chega, né? O que você vive ali é inexplicável. Não é qualquer pessoa que Sim, vive isso, né? E, enfim, então, essa aí foi do Paulo Afonso, a outra foi, eu tenho anotado aqui, tá, cara? Vamos, é como o final de Jeri, né? A gente foi fazer essa é, prova lá, fui com a equipe Quimera, né? Que é a equipe de Belo Horizonte, que eu fiz parte dela. E aí a gente foi foram duas mulheres e dois homens, né? Eu, a Bita, da Bita Sports, né? De Belo Horizonte também. O Carlinhos e o Adriano, um amigo querido, que hoje ele já não está aqui entre nós, mas guardado no coração. E a gente foi fazer essa prova lá. Gente, um calor do cão aquele lugar. Que inferno que era aquilo. Mas a gente largou ali já. Para largada, a gente saiu, né? E a gente saiu em comboio, em vários jeepzinhos, assim, todo mundo, as equipes todas, algumas foram carro de apoio, porque tinha carro de apoio naquela época, né? A equipe, quatro aquela pessoas, você prova fazia o teve. percurso. Isso. E ainda, antigamente tinha o apoio, né? Era uma equipe de apoio que você podia ter pessoas ali para encontrar com a gente nos pontos de transição, onde você poderia pegar comida, reabastecer comida, trocar de roupa, enfim, fazer tinha algumas regalias. E aí a gente foi até o ponto da largada, se eu não me engano, era nos Pequenos Lençóis, não era, Caco? Foi ali em Lençóis e essa prova, pessoal, ela foi a final do Campeonato Mundial de 2008 aqui no Brasil e Isso, ela largou lá de Lençóis, né, dos Lençóis e chegou em Jericoacoara e passando por isso. Piauí, entrou um pouco no interior do Piauí e tudo mais. Foi uma prova bem Nossa, dura, né? Era muito quente, né? Foi muito quente a prova. olha. E dessa prova o que me marcou muito, além desse trekking, aí foram dois pontos, né? Um que é maravilhoso e o outro que é sofrido. Essa largada lá nos Pequenos Lençóis, nas dunas, foi simplesmente espetacular. Nunca me imaginei Foi correndo bonito. umas dunas daquela ali, né? E aí, só que logo depois veio uma parte assim que eu falo que para tudo tem, né? Você vive uma coisa boa, logo tem uma coisa ruim, assim como na É, vida, né? Você tem momentos de é, altos e baixos aí. E aí a gente entrou para uma canoagem que entrava para o Delta do Parnaíba. Então você entrava no mar e aí você ia entrando para o rio, sendo que ali o rio é muito forte, então forma um delta, né? Vários ramos assim. E aí a maré estava ainda contra, né? Na hora que a gente entrou ainda não estava totalmente contra. Aí a gente foi entrando, de repente começou a ficar a a maré gente também. baixando, então o rio fica mais forte, né? Para o mar. E foi uma peleja danada, a gente sofrendo, a gente começou a remar, 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 a gente começou a ter que ir para a beirada do rio, segurar. Tá me escutando? Não sei se você tá me escutando aí. Tá me Eu tô escutando? escutando bem. Tá ok, Tô. gente? Aí? Tá bem. Tá. E aí a gente começou a remar forte, assim, aí a gente tinha que segurar na beira
na beira do rio, assim, tinha às vezes só as raízes das árvores, né? E a gente segurava para descansar um pouco e para continuar remando, né? De tão forte que tava, assim, contra. Você não saía do lugar ali. Foi um Não saiu do lugar. sofrimento do cão, isso Do daí. cão ali. Enfim, mas a gente conseguimos superar isso daí, perdemos rádio, né, nessa brincadeira aí. E aí depois, né? Aí depois, graças a Deus, pelo menos esse sofrimento acho que foi o pior nessa prova. E a parte mais bonita para mim foi realmente essa corrida nas dunas aí, que não, foi demais. Aí teve uma situação interessante também, que a gente pedalando no areal, aí a gente pedalando uma estradinha toda de areia, aquela areia fofinha, tipo praia de Cabo Frio, aquela areia fininha. E aí a gente pedalando, a gente não saía do lugar, aí nosso Carlinhos já tava puto, porque ele pedalava e caía, pedalava e caía. E eu quase não saía do lugar, né? Aí, de repente, me vem um nativo, né? Com aquelas barras fortes, que as bike barra forte, pedalando assim, sossegado, ali, girando e passou. Aí olhou assim e falou, não acredito, pegou a bicicleta dele, jogou a bicicleta dele longe. Não é possível, eu gastei quantos R$1.000 nessa bicicleta e ela não sai do lugar. Ali foi duro. E a gente Era o deu risada no caldeirão. final das contas. É aquele trecho que Caldeirão, caldeirão, era o exatamente. caldeirão lá da Ecomotion, que era muito quente. Eu passei de madrugada, né? E de Aham, madrugada suava e era aquele areião correndo no areião que não dava para pedalar. Nossa, foi triste aquele trecho lá, né? E depois, em nossa, 2009, você foi pro Ecomotion, né? Serra do Cipó. Eu estava isso. lá também, a gente teve mil histórias dessa prova, porque a gente correu com a Soledad, né, uma argentina, e ela caiu, Ah, ela aconteceu tudo, a gente eu terminou a lembro. prova com ela nas costas praticamente, né? Mas Eu lembro foi, demais da conta. é, Porque e ali você, eu ficava só de fora da equipe de vocês, né? Eu sabia tudo. é, Nossa, eu vou te falar, vocês passaram aperto ali. Pra quem acha que passou aperto, não viu o que vocês passaram. a gente passou ali, boas, viu, mas conseguiu terminar, ela queria terminar, aí eu falei, então vamos até o final, né, do jeito que der. Aí colocamos ela nas costas e carregamos ela até a chegada. Mas foi uma experiência boa. No Mas 2010, você fez um Brasil Ride, tá? sim, Brasil Ride, pessoal, é uma ultramaratona de mountain bike, tá? Que é uma prova de 7 dias. Normalmente tem uns mais de 500 quilômetros, né? A somatória de todos os dias. Com altimetria também absurda, né? Eu coloquei aqui, chega a mais de 11 mil de altimetria em todos os dias. Me conta um pouco como foi a experiência. O primeiro ano foi 2010, né? Você foi outras vezes também, né? Com o Juninho. foi. Na verdade, o que aconteceu? 2010, eu não tinha nem pretensão de fazer Brasil Ride, mas quando eu vi que lançaram a ultramaratona, né? Primeiro ultramaratona de mountain bike do Brasil, né? Brasil Ride, eu fiquei louco. Puxa, que legal, né? Porque eu corri de EV já gosto de correr de aventura longa. Eu falei, deve ser legal demais. E a modalidade que eu mais amo é mountain bike, né? Eu falei, nossa, eu quero fazer essa prova. Só que eu vi, a inscrição era caríssima, né? E já estava muito em cima também quando foi chegando perto. Eu falei, ai. Aí, se eu não me engano, foi você. Minha memória é meio Fui eu, ruim, tá? agora que eu tô Se eu não me lembrando, engano, acho que né? foi você que conseguiu. Foi? Aí eu não Foi, me lembro se você deu a inscrição, se você foi metade da inscrição, eu não me lembro, tá, Caco? Mas eu só lembro que teve isso. E aí, eu lembro. dois meses antes, Agora você foi, falando que eu dois me meses lembrei. antes, É. foi, aí eu corri com o Dino, né? E aí O eu de Dino. dupla mista. E eu, 2 meses antes que a gente, né, foi premiado aí com esse presentão seu, e a gente foi correr a Brasil Ride, ou seja, eu só tava treinando para correr de aventura, né? Aí o pessoal, não, mas você é doido, você vai fazer uma prova de mountain bike, de ultramaratona, sem treinar. Eu falei, não, tô treinando pra corrida de aventura. Quem treina pra corrida de aventura, acho que treina pra tudo. E aí eu fui fazer a prova. E choveu, pra variar, eu falo que a chuva me acompanha nas minhas estreias, né? Na corrida de aventura, chuva, tudo chuva. E aí fui Foi a fazer prova da chuva. Foi a prova que choveu um monte.
choveram todos os dias. Acho que só no último dia, no penúltimo dia, que teve uma tréguazinha, assim, da chuva. Mas choveram todos os dias e muito. A gente largava chovendo, chegava chovendo. E as bikes, teve um dia que eu perdi o freio. Eu tava numa descidona, assim, a minha sorte é que eu perdi o freio no meio da descida e na hora que chegou lá embaixo eu já fazia assim e subia, né? Então fazia aquele abaulado assim e subia. E aí eu consegui controlar a bike, não sei como, não me pergunta. A bike, e aí ela perdeu o embalo, eu parei, aí a gente tava levando pastilha reserva, né? Se precisasse no meio do percurso, por causa dessa chuva. Enfim, não imaginava que nem lembro o que aconteceu, se o freio acabou. Acho que na verdade ele nem tinha acabado, acho que ele se deslocou. Não lembro, de tanta terra, né, essas coisas. Mas fizemos essa prova, foi uma prova maravilhosa, assim, uma experiência incrível também, prova super assim, diferente do que eu estava acostumada a fazer, né? Porque era só bike, ficava com a bunda doendo. O segundo dia, que era o dia mais longo, nossa, no final eu achei que eu não fosse conseguir chegar, viu? Te falar que foi duro. Mas a gente, com esse sangue de querer superar sempre, né? Cada dificuldade aí, eu não ia deixar a peteca cair fácil, não. E aí fui até o final, mas sofrendo pra caramba. Depois dos outros dias, é engraçado, parece que o corpo vai se acostumando, né? E aí a gente entra, assim, num estado de harmonia ali com a bike, com o esporte, equilíbrio. Enfim, foi uma experiência muito... e aí lá eu me aproximei de você, né? A gente pôde trocar algumas conversas e tudo. E aí surgiu o tal o Dino veio falar comigo, acho que o Caco tá querendo te convidar para correr na selva. Eu falei, o quê? Correr na selva? Eu nem acreditei, né? Porque para mim era uma equipe que eu, né, admirava, uma das melhores equipes do Brasil, né? E aí eu falei, poxa, não é possível, isso só pode ser sonho e tal. E aí depois veio o convite, né, Caco? Veio o convite. E a gente passou o convite para fazer uma prova que eu vou deixar você falar. Aquela foi uma prova que agora eu não lembro, não sei se foi em Campos do Jordão, que foi você e o Dino correr com a gente, uma provinha. Aí eu falei, vamos testar ela nessa prova, vamos ver se acelerar. Tá escutando? Nossa, tá picando demais, Caco. Tá. Não tô te Então, escutando direito. Não, foi uma prova, acho que em Campos do Jordão, que a gente correu, né, com eu, você, o Dino, e eu não sei quem que era a outra pessoa. E aí acabou fazendo um teste lá, né? Falar, vamos ver como a Marisa ela suporta aí correr, fazer rápido uma prova. Aí você fez super bem um Canyon. Eu lembro um Canyon que a gente fez super rápido, você foi acompanhando a gente. Aí eu falei, puta, acho que dá para investir para mais para frente, para a prova grande, né, lá na frente. Mas foi legal, esse Brasil Ride também, né, que eu falei, pô, uma prova dura, né? Eu corri até com o Alexandre Haddad, ele está aqui assistindo a gente. Um dia ele estava chovendo tanto. Você lembra? Não sei se você vai lembrar. Aí um dia ele não queria sair da barraca, estava chovendo tanto que ele falou, Caco, eu desisto da prova, eu não vou sair da barraca. Aí tirei ele da barraca e a gente fez a prova e completou. Tá o Alexandre Botti tá aí também, estava lá na prova. Eu não lembrava que era 2010 essa prova. Aí algumas coisas apaga da memória. Mas vamos tocar para frente. Depois... Tá. 2011, aí você fez seu primeiro Xterra, né? E foi o ano que você entrou lá na preparação para a gente fazer a Patagonia Expedition Race em 2012. E no meio desse caminho a gente ganhou um Terra de Gigantes, que foi bem legal. A vitória foi bem disputado. Me conta um pouco aí de 2011 nessa parte de preparação. Tá, ficou um pouquinho aqui, mas eu acho que eu entendi, tá? Então, na verdade, esses terras eu até tinha feito outros, tá? Em resumo, assim, só que eu não tinha feito triatlon, eu tinha feito duatlon. Então, em 2011, se eu não me engano, foi meu primeiro triatlon de Xterra, né? E eu fiz justamente para poder ter como um incentivo para poder, assim, pra me manter sempre motivada ali para os treinamentos, que eu acho que é importante a gente também
ter algumas metas, né? Para você poder chegar na meta maior, né? Então, você colocar pequenas metas até você chegar na meta maior. Eu gosto muito de usar isso aí, essa estratégia, até na minha vida, não só no esporte. E assim eu fiz. Só que 2011 começou, inclusive, eu fazendo uma cirurgia em janeiro. E eu fiz essa cirurgia de endometriose e eu fiquei super preocupada. Eu liguei para você na época, falei, Caco, vou ter que fazer uma cirurgia e tal. Foi meio que de urgência, assim. Enfim, mas aí eu falei, não, tal, tranquilo, tive uma recuperação relâmpago, né? Que nem eu acredito, como diz um amigo meu, você parece o Wolverine. Recuperei, graças a Deus, muito rápido e comecei já nos treinos firmes, né? Com toda a orientação do Caco. O Caco foi meu treinador aí durante esse período todo e vou te falar, foram os melhores anos para mim na corrida de aventura, de preparo, de condicionamento físico e tudo, né? A dedicação é grande, não vou falar que é fácil, mas é muito prazeroso, assim, você vê, né, quando você vai colhendo os frutos, né? E a cada prova que eu fazia e eu via a minha evolução, aquilo para mim era sensacional, né? E a gente fez algumas provas, uma prova que foi muito bacana, assim, que para mim realmente me marcou muito. Foi Terra de Gigantes, que a gente fez. Foi em Paraty. Foi Paraty, não foi, cá? Foi. Agora eu esqueci o nome. Mas eu lembro que nessa prova o que me marcou muito, assim, foi que a gente estava num trekking final já. Claro que tiveram muitos momentos marcantes, mas essa parte me marcou muito, que foi já no trekking final, que eu já estava correndo com a selva, né? Que para mim já era, assim, parecia sonho. E ainda vinha ali atrás da gente, a gente encontrou, né? Na verdade, a gente encontrou lá no percurso, que já era o trekking final, para depois uma canoagem chegar. A gente encontrou os Calunga, né? Que também uma equipe, na época, Isso. uma das equipes mais fortes também do Brasil, que tem uma disputa muito grande, né? Com a selva também, nas competições. E eu vi a Bárbara ali, a Bárbara Bonfim, para quem conhece a corrida de aventura, ou para quem não conhece, pesquisar e vai ver, uma puta de uma atleta, assim, referência também. E eu vi ela vindo, eu falei, nossa, não vou deixar ela me passar, não. E eu arrumei força, não sei de onde, eu comecei a andar mais forte naquele trek. Falei, não vou deixar. E aí a gente foi, e aí eu falei, gente, os meninos descem muito mais fortes do que eu, claro, e eu tentando dar o meu máximo ali. Aí você vê que o seu limite é muito maior do que você imagina, né? Enfim, aí a gente conseguiu superar eles nesse trekking, com estratégias também do Caco, né, de navegação, realmente orientação. Brinco, o Caco é um GPS ambulante. A gente, você pode confiar, fecha o olho e vai atrás dele ali na cordinha, que você tá bem. E aí depois a gente chegou para canoagem, no final a gente ficava o tempo todo ali tenso, olhando para trás, para ver se eles estavam vindo, e remando, e olhava para trás, e na hora, enfim, lógico, eu tô resumindo, né, Caco? E Resumindo. fomos, e eu sei que por fim, graças a Deus, nós chegamos e ganhamos a prova. Aquilo foi assim, nossa, foi um momento realmente de muita, muita, muita euforia, muita alegria. A gente pagou as flexões do Caco lá na chegada, né? Para quem sabe aí, para quem treina com o Caco, sabe que tem que pagar a flexão. Enfim, foi um momento bem especial. Fora isso, a gente tivemos alguns encontros, né, Caco? Foi um treino na Bahia, foi em Santos, a gente foi remar em Santos, o Caco me convidou para fazer um treino de canoagem. Porque a canoagem na Patagônia seria uma canoagem muito dura, e poderia pegar ondas de não sei quantos metros, 2, 3, 4, 5 metros, né, de altura. Isso. Eu falei, Jesus Cristo, como é que funciona isso, né? Falei, vamos lá, vamos fazer o treino. Fomos para remar em Santos e começou a chover. Então foi assim, um treino perfeito, né? Foi um simuladão. Foi perfeito. E a gente remando lá nos barcos, aí eu falava assim, uai, Caco, a gente vai pegar a onda, é assim ou disso aqui para pior? Ai, disso aqui para pior, Marisa. Eu engoli seco, né? A gente entrou. Para quem eu treino, para o pessoal saber, a gente deu a volta na ilha de Santo Amaro, que é o Guarujá inteiro, né? Foram acho que 70 quilômetros, não sei. E a gente pegou o mar com 1,5 m de onda, então com vento. Foi o treino perfeito para a Patagonia Expedition, para eles verem o que era que a gente ia passar lá, né? Só que com frio, né? A gente estava no Guarujá, estava quente. E engraçado, eu falei assim, na hora que acabou de remar, eu falei assim, pode falar, você estava querendo ver se eu ia desistir, mas eu não vou desistir não, tá? Eu vou para Patagônia com você. Então, assim, foram vários treinos. Teve um outro também que a gente encontrou aí, levamos todos os nossos equipamentos, né? Aí o Caco tinha lá um checklist de tudo, né? De passagem, de hospedagem.
alimentação, equipamentos que a gente já tinha, o que a gente tinha que comprar, o que a gente tinha conseguido de apoio, patrocínio, a Kailash, que esteve com a gente, abraçou nossa causa, né? O Tânia, a Sim, Paty aí, sempre, também, muito obrigada me sempre ajudar. por todo o apoio, sempre, né, cara? Foram muito É, importantes na nossa trajetória, nessa conquista. E aí, então, pô, tivemos vários apoios, fizemos, enfim, aí fizemos um treino, fizemos com mochila, colocamos peso, fomos fazer o treino aí. Eu não me lembro o que aconteceu, né, cara? Mas eu sei que eu fazer o treino completo. Mas, pelo menos, estávamos ali checando tudo que a gente precisava, entendendo como que seria o processo. Então, assim, para quem isso. quer fazer a prova da Patagônia, não é simplesmente só treinar também, né? Tem que ter muita sintonia da equipe e também uma logística realmente gigante e tem que estudar, né, a prova. E o É, Caco é o mestre disso aí, realmente, assim, eu aprendi muito, inclusive, né, Caco? Obrigada por todos os ensinamentos, sim. viu? E eu não sei, né, se você sabe, mas a Patagônia é uma prova que, eu não sei se até hoje é considerada assim, mas sempre foi considerada a prova mais difícil do mundo, né? E na época nenhuma equipe sul-americana tinha completado a prova, então era um desafio muito grande. E quando eu comecei a fazer corrida de aventura, eu nessa entrada em site, só ficar investigando site, eu vi essa prova e eu falei, puxa, eu quero fazer essa prova um dia, sem nem imaginar que um dia eu ia fazer. E eu comentei com o meu amigo Adriano, né? E aí falei, poxa, Adriano, eu quero fazer. Tá louca, Marizoca? Essa prova aí é muito difícil, não é pra gente, não. Isso é só pra esses gringos e tal. E eu falei, não, mas eu vou fazer essa prova um dia, não sei como não, mas eu vou, você vai comigo? E aí eu fui, né? E foi realmente uma experiência aí que agora. Posso falar, cá? Pode falar. Então a gente foi para Patagônia em 2012, né? Depois de todo um ano de preparo, em 2011, tiveram outras provas que nós participamos juntos e Sim. ganhamos, né? Foi muito, muito gratificante, assim, ver o resultado de um treinamento, de uma dedicação, né? Isso é muito gostoso. E aí a gente foi para Patagônia em fevereiro de 2012. Já na ida, já foi um vucu-vucu danado, porque aeroporto, aquela confusão danada, que, né? Aquele monte de equipamento, você já tem que tomar cuidado, senão você tem que pagar excesso de bagagem, enfim. Chegamos lá, um frio do cão, um vento gelado. É, É, e aí a gente começou a fazer algumas aclimatações, chegamos alguns dias antes, saímos para pedalar, para fazer as compras de equipamentos que estavam faltando, né? Arrumando toda a logística de alimentação, supermercado, comprando toda a alimentação, empacotando, enfim, programando tudo. E aí, com as informações que a gente recebeu, a gente tinha que preparar também os kits em caixas para poder deixar para a organização levar para a gente até alguns pontos pré-determinados, que é de onde a gente troca de modalidade, né? Terminava uma canoagem, a gente encontrava e começava um trekking. E aí, só que nem todos os pontos a gente encontrava. E aí depois tinha uma bike também, para um trekking, uma bike, e a gente encontrava com a organização só nesses pontos, porque a prova, cada vez que a gente ia avançando na prova, era cada vez mais selvagem. A gente não via civilização nenhuma, e assim, era só a única coisa que a gente via era lhama e o danado castor que a gente tentava ver. A gente só via os estragos que o castor faz. Castor derruba a floresta, detona a floresta. E ainda dificulta o nosso caminhar, né? Porque a gente tinha que ir é, atravessando andando em cima de árvores. Nossa, extremamente desgastante. Andava a menos de 1 km/h. Não rendia, né, o treco. foi dura. E, mas assim, então, foi uma prova realmente muito marcante para mim. Na primeira, já de cara, assim, a gente largou com uma bike, né? Muito frio, de madrugada, assim. E aí a gente entrou para uma canoagem, um gelo, a gente tinha que usar uma roupa que enforcava a gente, assim, tinha um, Tem que né? pegar, Trem ficava apertando. dry fit, né? Que chama Dá aquilo? chute, Nem lembro o é. nome mais, cara. Bem enforcado. Enfim, mas era muito legal, porque nos protegia do frio, né? Então, se a gente virasse, a gente tinha um tempo de vida ali dentro daquela água congelante, né? A gente tinha que ter um tempo, pelo menos, para a gente desvirar o caiaque e subir de novo, que inclusive tinha teste antes de largar, né? Mas vamos Sim. tentar resumir, senão não dá tempo aqui de contar. E aí a gente remou até um determinado ponto, tinha que atravessar uma ilhota, se eu não me engano, 10 quilômetros, empurrando e puxando o caiaque com peso, mas um peso, assim, ainda Peso. de um terreno de tundra, que parecia cola no chão. Aí você empurrava e puxava, que negócio se arrastava e parava. Empurrava, arrastava e parava. E aí chegava nos morrinhos, É, enfim, conseguimos passar, foi
Foi um trabalho em equipe fantástico que a gente conseguiu fazer, né? De 2 a 2 puxando os caiaques, mas de vez em quando em alguns morrinhos juntava os 4 em cada caiaque e empurrava. Para Enfim, subir, né? chegamos Para do outro pegar. lado lá. é, Chegamos do outro lado, descansamos um pouquinho e já entramos logo no barco e fomos para a canoagem. Descansamos não, né? Preparamos para entrar no barco, né? É. Aí a gente entrou para uma canoagem, se não me engano, de 90 quilômetros, né? Era uma canoagem bem longa. E aí chegamos num ponto que não podia mais prosseguir por causa do horário, aí tivemos que dormir num frio congelante. As nossas barraquinhas eram micros, assim, que cabia 2 em cada uma. E, enfim, com todo o equipamento de segurança e que nos ajudava a não passar tanto frio, né? No dia seguinte já largava de novo. Aí chegamos para um trekking e foi um trekking bem assim, até dinâmico, né? Até rápido, porque a gente ainda estava, entre aspas, descansado, né? Depois desse trek Tava. tinha uma outra bike, caso eu estiver errado, me corrige. Uma outra bike, a Tá. bike eu falo que era descanso, era um deslocamento. Era Aí, por fim, deslocamento. a gente chegou na prova, tá? A prova, para mim, começou no último trekking, foi um trek que durou 4 dias e meio, se não me falha a memória. E um trek que a gente começou numa região que estava sendo preparada para ser parque ali, mas depois você ia para dentro da selva, esquece civilização, foram 4 dias e meio caminhando, sem ver uma alma viva, sem ver um sinal de civilização. Eram só animais e frio, e assim, atravessava rio de desgelo, que puxa vida. Nossa, É. era congelante, congelante, Bom, congelante. a gente tem mais E 3 aí, minutinhos só. Tá ouvindo? A gente está com mais 3 minutos só. Caco. A gente está com 3 minutos. Ah, não. Agora para. Vamos. Então, eu sei que. Tá. Então, só para concluir essa Patagônia Expedition, chegou lá no final já do trekking, né? Muito frio, passamos vários perrengues desse trekking aí. No final, a gente não acreditava, né? A gente estava completando a Patagônia, a gente parou para comer, a gente não tinha fogareiro, a gente esqueceu o fogareiro na casa. Nada. Comeu uma comida gelada dentro da barraca, tem até vídeo gravado disso, né, cara? Foi posta aí, hein? E aí passamos um fio, comemos aquela comida gelada e tal, e chegamos lá. Fomos a primeira equipe sul-americana a completar a prova. Foi uma alegria, assim, inexplicável. Eu acho que até hoje eu não acredito ainda. Tem que até juntar a ficha, porque conquistar isso foi muito prazeroso, né? Porque e sofrido. Prazeroso É. porque eu corri com 3 pessoas, 3 seres humanos incríveis, que a gente teve realmente a gente soube trabalhar em equipe o tempo todo e foi muito Sim. gostoso, a gente dava risada, chorava junto, a gente sofreu, comia até salaminho que eu odeio, passamos fome, né? Enfim, mas foi fantástico. E é Mas isso, está essa é um com. pouquinho da minha história. Então a gente está com mais um minutinho aqui. Só queria resumir também, acho que mais para frente, né, que a gente ia falar um pouco. A Marisa também fez Ironman em 2018, e Ah, agora sim. ela está nas provas de enduro e e-bike também. Então agora essas novas modalidades. Pessoal, queria agradecer Eu, na o tempo verdade, aí da Marisa para fazer a live aqui, contar um pouco as histórias das aventuras, né? E obrigado, Marisa, por estar com a gente essa noite. é muita história para Mas contar, né, Caco? Eu não. uma hora é pouco. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Ranfan, também por disponibilizar aqui o Instagram para a gente poder fazer a live. Foi ótimo, adorei contar um pouquinho da minha história. Né, todos que fizeram essa minha trajetória e você especialmente, né, que pôde me presentear com essa Patagonia Expedition Race, que para mim era um sonho Né? também. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu vi que um monte de gente, minha irmã, a Tia Arnaldo,